Olá! Hoje nós vamos falar sobre pressão. Não, gente, não tem nada a ver com a panela de pressão. Meu nome é Luciane Sena. Nós falamos sobre processos, normas e rotinas na construção para empreendedores aqui nos Estados Unidos. E nós estamos com essa série Mentalidade, Processo e Decisão, que nós falamos no início sobre ação, nós já falamos sobre autonomia, nós falamos sobre processo e hoje nós vamos falar sobre pressão. Quem nunca sofreu pressão trabalhando em alguma empresa para alguém ou para si mesmo? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? Porque todo mundo já sofreu pressão de alguma forma. Já vivi várias situações onde a pressão me fez mover, né? E assim, no business, né? Ser dona de empresa principalmente, porque tem momentos onde você fica sob pressão. Então eu vou falar algo que aconteceu comigo, o que me fez, como que eu cheguei até aqui na área de construção civil, né? Eu tinha que fazer um estágio, eu vou falar rapidamente, mas eu tinha que fazer um estágio e calhou que eu fui fazer um estágio numa empresa de construção civil, né? Eu não entendia absolutamente nada de construção. E de repente eu tava lá, a minha posição era de secretária, eu não fazia nada, não tinha nada pra fazer, eu ficava o tempo todo falando, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, e cobrava do dono, você não tem nada pra me passar, aquela coisa toda, e pela minha curiosidade, aquela vontade de aprender e tal, eles foram me passando as coisas aos poucos. E eu aprendi várias coisas sobre construção lá, porque se você olhasse pro telhado e falasse isso aqui é um chão, e olhasse pro chão e falasse isso aqui é um telhado, eu ia acreditar, porque era tudo em inglês e pra mim não fazia sentido nenhum. Mas enfim, ser colocado no fogo e não desistir. Esse é basicamente o tema de hoje, né? O que acontece? Nós sofremos pressão todos os dias. A gente é colocado no fogo todos os dias. E eu percebi que não só na área de construção, que eu falo que foi algo que eu tive, que é muito forte pra mim aqui, mas também no Brasil, né? Quando eu fui colocado no fogo, deu aquela pressão pra eu subir. Igual a pressão da panela de pressão. Pra eu subir. Mas o que acontece? Eu sempre vi as pressões que eu sofri no trabalho como algo para me fazer crescer, né? Por exemplo, na área de construção mesmo. O pessoal me passava coisas para eu fazer que eu nunca tinha visto na vida, né? E eu falei, não, vou fazer, vou tentar. E tentava, estudava e me dedicava e tal. E naquela pressão a gente consegue sair algo dali, né? Então assim, você sente que tá sob pressão quando você tem uma responsabilidade acima do esperado, né? A gente sente aquela pressão, a sensação de incapacidade. E o que normalmente eu, né, fiz? Eu permaneci e aprendi. É desafiador, porque, por exemplo, né, uma entrevista de emprego em inglês. Eu participei de uma no Brasil, mas foi assim, sabe aquele inglês? Mas aqui eu tive minha primeira entrevista de emprego em inglês, meu Deus, eu procurei um professor particular para ele me ajudar nessa área, me preparar, né, para essa parte assim do inglês em si e tal. E eu tive aquela sensação de incapacidade, mas daí você vai, se prepara, estuda e tal, passa, beleza, e você tá trabalhando lá e você encontra várias outras pressões, porque vão acontecer. Você ser colocado para liderar uma equipe, ou você ser colocado para você, né, lidar com uma situação problemática, né, ou uma coisa assim que você tem que se expor, digamos assim, né, até habilidades que você não tem, você tem que acabar desenvolvendo. E o que eu aprendi com isso? Separar o que é minha responsabilidade e o que não é, o que eu aprendo com isso e o que eu não aprendo. No business é a mesma coisa. Às vezes a gente passa uma pressão e fala assim, nossa, dá vontade de fechar e não continuar mais, quem nunca, né? Mas assim, você tem as duas opções, ou você fecha e desiste daquilo, ou você continua e tenta melhorar. Tem situações, gente, não tô falando que é pra todo mundo, tem situação que realmente a pessoa precisa desistir mesmo, às vezes tá afetando a vida dela de tudo que é forma e não dá pra continuar, ou não nasceu pra isso. Mas tem situações em que você fala, não, isso aqui é só um recap, é só uma situação que tá acontecendo e eu vou aprender com isso e vou evoluir, né? Então isso acontece muito. E na construção também nós trabalhamos muito sob pressão. Além da pressão de você gerenciar o business no todo, ainda tem a pressão do trabalho em si, porque é bem rigoroso. Então o que eu queria falar hoje é quando você está sob pressão, seja sendo empregado, seja sendo dono de empresa, você foge ou você estrutura? Para quem é dono de business aí que está numa situação delicada, tem que lembrar também que business é um ministério, né? Às vezes o business foi um chamado para você. Tem tanta gente que fala, ai, Senhor, eu não sei qual é o propósito da minha vida e tal, e tá sendo dono de empresa. Ser empreendedor é um ministério, é um chamado, porque você tem responsabilidade com várias áreas, com várias pessoas, né?
Então, se você é dono de empresa aí e você tá sob pressão, às vezes se sente sob pressão, dá um passo de cada vez, né? Não queira, às vezes, abraçar o mundo, a gente quer resolver tudo de uma vez, mas dá um passo de cada vez, tenta resolver as coisas à medida que for seguindo, né? E eu só queria compartilhar um pouquinho desse vídeo sobre a minha experiência. Eu já passei situações, né, ou algo que me fez crescer. E se esse vídeo foi bacana pra você, compartilha com algum empreendedor. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e te vejo no próximo vídeo.